Desde que começou essa pandemia e a quarentena, eu não tinha feito o vídeo de perguntas e respostas aqui, esse quadro que eu sei que muitos de vocês gostam porque te dá uma descontraída. Então hoje vamos para suas perguntas, suas dúvidas. Começando com uma pergunta do Harvest, que perguntou o seguinte: como a quarentena está impactando sua rotina pessoal e sua performance no YouTube? Bem, o dia tem passado aqui de maneira completamente atípica, assim, eu não consigo mais me concentrar para muitas coisas que eu fazia antes. O dia passa rápido, eu acordo, já gravo o primeiro vídeo, depois quando eu vejo já é 1 hora da manhã. E não produzi nada, não consegui fazer nada direito. Então tem sido esquisito o negócio. O Carlito Neto, do canal O Historiador, que é um grande amigo nosso aqui, perguntou: nessa nossa jornada, meu amigo, o que mais te estimulou e estimula a continuar? A princípio, o que estimulou, Carlito, foi a revolta, foi a indignação. Como vocês sabem aqui, eu comecei a falar de política com o Bolsonaro, com a ascensão do Bolsonaro, e me indignava ver que uma figura como ele estivesse crescendo na mentalidade brasileira, sabe? Se tornando um nome viável para a presidência. Então isso me revoltou muito, me indignou muito, então foi que me motivou, a princípio, a fazer isso. E hoje o que me estimula, eu sinto que é quase um compromisso com vocês, na verdade. Porque assim, em alguns momentos até penso, talvez devesse falar de outras coisas, outros assuntos, mas eu sinto que para muita gente aqui, esse canal se tornou uma voz para elas, para a revolta delas, para a indignação delas. Então, o que me estimula muito é esse compromisso com vocês. O Igu perguntou: diga uma opinião que você tinha antigamente que hoje você abomina. Essa é fácil. Uma coisa que eu pensava antigamente, isso quando eu tinha, sei lá, meus 18, 19 anos, até uns 20 e poucos anos, era achar que existia uma divisão muito clara entre alta cultura e outros tipos de cultura, cultura de massa, cultura popular. Hoje já não acredito nisso mais, eu acho que todo tipo de cultura, todas as variantes culturais são igualmente importantes e se expressam nossos ímpetos, expressam nossos valores, expressam nossas relações com o mundo e com outras pessoas também. Então, para mim, hoje é bobagem falar em alta cultura como se fosse algo melhor ou mais elevado do que outras formas de expressão. O Feletot perguntou: você medita para não xingar o Bolsonaro? Não medito. Na verdade, para mim não é difícil não ser agressivo, né? Eu sou uma pessoa calma, sou tranquilo, às vezes me tiro um pouco do sério, às vezes um pouco irritado, às vezes, sabe, fico completamente indignado, mas é difícil me tirar do sério o suficiente para que eu xingue alguém. Então não é difícil para mim fazer isso. O Estúdio Caveirão perguntou: Henry, qual é o seu rango preferido? Não vale o X-Montanha. Olha, hoje em dia eu diria que é churrasco. Pelo menos umas 4 vezes por semana a gente tem feito churrasco em casa aqui nessa quarentena. Então, para mim, churrasco cai bem. O Onkadori perguntou: por que você não se assume como anarquista ou comunista, ou então capitalista? E o Dessalmadox perguntou também, na mesma linha aqui: tá com receio de se assumir como liberal para não perder o público de esquerda, utópicos socialistas? Eu não posso me assumir como anarquista, comunista ou como liberal, porque eu não sou nenhuma dessas coisas, na verdade. Embora eu admire os ideais anarquistas, os autores anarquistas, gosto bastante da teoria anarquista, eu não sou anarquista, e não sou comunista também, e não sou liberal, e eu não posso ser um capitalista, porque capitalista é quem possui os meios de produção. Então, nenhuma das categorias me encaixo. Eu sou um social-democrata, é a visão que eu defendo. É uma coisa que eu sinto muito nesse debate é o empobrecimento dos conceitos. Muitas pessoas que se denominam como comunistas ou como liberais nem sequer sabem o que isso quer dizer, e quando você acusa o outro também disso, é algo totalmente vago e que as pessoas não sabem o que é a definição disso. Então, isso empobrece muito o debate político e é uma tentativa de classificar o outro o tempo todo, né? Isso é muito ridículo, na minha opinião. A Isis Laila Oliveira perguntou: sou nova no canal, por que você mora na Espanha? Porque dentre os países que eu passei foi o que eu mais gostei, mais me identifiquei. É um país que eu me sinto em casa. A Rochelle do Canto perguntou: além do Horizonte deve ter, qual cidade você mais amou? Eu diria 2, Rochelle. Embora são muitas cidades que eu gosto bastante, eu diria que Atenas é maravilhosa na Grécia. É assim, fascinante andar pela cidade, você vê as ruínas da Grécia Antiga, onde caminhavam os filósofos. Então, assim, a cidade tem uma energia que é muito positiva, muito boa, assim, é um local agradável. E a outra cidade, eu diria que é Assis, na Itália, de São Francisco. É uma cidade que tem uma aura incrível, assim. Então seriam essas 2 cidades. A Ela Moss perguntou: olá, Henry. Primeiramente, admiro seu trabalho e conhecer teu canal tem ajudado a lidar bem com o fato de ser ateia. Sou moçambicana e gostaria de saber se dentre suas viagens você já viajou para a África. Beijos.
Eu fui para a África com a minha família, com a minha esposa, com meu filho, para o Marrocos, então norte da África, né? E eu estive em escala em Joanesburgo, na África do Sul, embora não tenha descido para conhecer a cidade, porque a escala tinha um tempo muito curto, eram 6 horas de escala, então não dava tempo de sair do aeroporto, fazer um monte de coisa, passear e voltar. E muita gente que morava lá, muitos sul-africanos me disseram, não faça isso, não saia, não vá visitar Joanesburgo, porque é muito perigosa a cidade, é feia, e eu não fui porque não tinha tempo, na verdade, e me arrependi de não ter feito isso. Quando alguém me fala que o local é perigoso, eu sempre penso em relação ao Brasil, né? Se a noção de perigoso das pessoas é igual ao Brasil. Então não sei dizer se Joanesburgo é tão perigoso quanto o Rio de Janeiro ou outras cidades brasileiras. Mas eu quero voltar com meu filho, com minha esposa, em outra ocasião, para a África, tanto para o norte da África quanto para a África subsaariana, mas eu quero que esteja um pouquinho maiorzinho para que ele entenda a viagem e se lembre, que ele se lembre das experiências, porque a gente fez muitas viagens com ele quando ele era menorzinho e ele não lembra de nada agora. Falando de Palmeiras, perguntou para mim aqui, Henry, com tantos idiotas no mundo, negacionistas da história e ciência, você não tem vontade de se matar às vezes? Ou deixar de crer na humanidade? Tá foda, abraços. Eu não tenho essa verve suicida, não. Eu nunca pensei em me matar na vida, não tenho isso realmente, não sou depressivo, não tenho isso. Mas eu não creio na humanidade, pra ser bem sincero. Então, assim, não acho que tem grandes esperanças para nossa espécie. A gente vai se autodestruir em algum momento, não acho que a gente aprenda com a história, com o passado, não acho que a gente tenha muita capacidade, não. Eu acho que a gente está rumo à destruição mesmo. O Temístocles Lucas perguntou, quais as mudanças definitivas para o mundo que a pandemia já trouxe? Voltaremos a ter competições esportivas, apresentações musicais, peças de teatro ou outros eventos com multidões, por exemplo? É difícil dizer agora, né? Tá muito no começo para a gente avaliar aqui as transformações que isso vai causar no mundo, né? Certamente, aglomerações será algo que teremos de esperar um tempo até voltar à normalidade. Mas eu gostaria de pensar que a gente vai ser melhor disso. Mas como eu disse anteriormente na pergunta anterior ali, não acredito muito na nossa capacidade de evolução nesse sentido cultural, intelectual, que a gente vai melhorar muito depois. Não sei dizer, não sei. O Renan Salles perguntou, Henry, se você tivesse que estudar algum curso fora da área de humanas, qual seria? Abraço. Essa é uma boa pergunta, Renan. Eu não sei se psicologia se encaixa fora de humanas, acho que já está indo para a área área de saúde, eu acho, não sei. Talvez psiquiatria, mas teria que fazer medicina, eu não sei dizer, eu realmente não sei dizer. Eu sou bem humanas, eu sou bem da área de humanas, então eu não sei dizer, não sei se eu faria alguma coisa que não seria nessa área. É difícil responder. O Andrew Souza perguntou, Alfred, tem como explicar o Alfred do seu nome? Acho que pode ser uma boa história. Bem, meu nome completo, né, meu nome inteiro é Henry Alfred Bugalho, e o Alfred é uma homenagem ao meu avô, que era Alfredo, se chamava Alfredo, já faleceu, e minha mãe e meu pai queriam homenagear um dos meus avós, então ou era o Alfredo ou era o Nelson, daí Henry Nelson ia ser meio esquisito, então ficou Henry Alfred, daí eles americanizaram para que soasse bem junto com o Henry. O Ricardo Severo perguntou, por que Heidegger abraçou o nazismo? Olha, eu acho que teria que perguntar para ele, na verdade, né? Tem os livros negros, cadernos negros do Heidegger, que foram publicados recentemente, que contam esse período da vida dele e a relação dele com o nazismo. Mas eu acho que ele caiu na mesma armadilha de muitos alemães da época, né? Muita gente inteligente caiu nessa armadilha, que é de achar que o Hitler simbolizava algum tipo de valor mais profundo, além do fascismo, né? Além desse autoritarismo. Então ele foi, junto com isso, né? Junto com o racismo, junto com o antissemitismo, ele é alguém que abraçou isso. E essa é uma grande questão histórica, na verdade, né? Como um povo tão culturalmente sofisticado como o alemão caiu na conversa do nazismo? É uma pergunta que para muita gente não tem resposta ainda, né? É difícil entender essa histeria coletiva em torno de uma figura como Hitler. E até onde a gente saiba, o Heidegger nunca se desculpou por sua relação com o nazismo e nos cadernos dele ele reforça certas noções racistas, preconceituosas, então possivelmente compactuava com muita coisa do nazismo. O Alan Lima perguntou aqui, para fazer faculdade de filosofia precisa ter algum conhecimento prévio? Eu diria que não, Alan. Eu, quando entrei na filosofia, tinha pouquíssima noção do que se tratava o curso. Você vai aprender lá, então não precisa ter, não. O Rafael Fernandes perguntou aqui, há algum tempo assisti um vídeo seu em que dizia que não sabia nada sobre política, não gostava de falar sobre e acreditava que as pessoas que diziam saber sobre não sabiam nada. Enfim, o que te fez mudar de opinião e começar a falar e estudar política? Justamente isso, a constatação de que muita gente que estava aqui na internet educando, entre aspas, as pessoas, como Nando Moura, como Olavo de Carvalho, como outras figuras aqui na internet, que estavam ensinando política para as pessoas, não sabiam o que estavam falando. Diziam um monte de bobagem e desinformavam as pessoas. Quando eu entrei em contato com esse mundo da extrema-direita na internet, que foi por volta de 2016,
2017 principalmente, isso me fez mudar um pouco a perspectiva, que era importante a gente vir aqui trazer fontes confiáveis para que as pessoas pudessem entender de fato o que é a política, como funcionam as coisas. E talvez quando eu disse isso aí, embora não seja um assunto favorito meu, não é. Eu adoraria falar sobre outras coisas, sobre cultura, sobre literatura, sobre arte, sobre cinema, que são as áreas que mais me interessam. Mas quando eu disse aquilo ali, de certo modo era uma falsa modéstia, digamos assim, porque eu havia estudado filosofia política na universidade, já tinha lido muitos autores de filosofia política, tinha lido Maquiavel, tinha lido Thomas Hobbes, tinha lido Locke, tinha lido Rousseau, tinha lido autores marxistas, tinha lido Marx, tinha lido Althusser, tinha lido Sartre, tinha lido um monte de autores que falavam sobre política, Foucault. Então, na verdade, a minha formação na filosofia política era bastante ampla, mas não era um assunto favorito. Eu nem diria que é hoje o assunto favorito, eu acho que é um assunto que é emergencial, é essencial que a gente venha aqui trabalhar sobre esses assuntos, porque outras pessoas que não sabem disso, ou que sabem menos sobre isso, estão aqui formando a cabeça dos jovens. Então foi um embate, na verdade, foi um combate, foi vir aqui confrontar com a teoria consolidada. E é claro que ao longo desses últimos anos aqui, de 2017 em diante, ou seja, são 3 anos aqui, eu li muita coisa, li muitos autores diferentes, li muitos autores que não eram de filosofia, que eram de ciência política, que eram autores de outras áreas, na verdade, vinculados à política, então isso me fez expandir a noção mais sobre o assunto. Então hoje, a minha posição sobre política é diferente do que era em 2016, 2017, porque eu li muita coisa nesse período, fiz muitos cursos, estudei bastante. Mas mesmo assim, na época eu já tinha lido muito material também sobre o assunto, embora, como eu disse, não fosse a minha especialidade e nem aquilo que me interessava tanto. O Ninfeto da Tupperware perguntou, 2 perguntas com subperguntas, na verdade. 1. Você parou em que nível do piano? Qual a última peça que você estudou com afinco? E 2. Sua esposa tem as mesmas ideias nihilistas que você? Como é criar um filho sendo nihilista? No mais, bravo, sua voz é o as na internet brasileira. Eu estudei piano durante algum tempo, vários anos na verdade, eu não sou assim um exímio pianista, não sou um virtuose do piano, não, sabe? O meu limite, assim, eu diria que são sonatas de Beethoven, algumas sonatas, né? Por exemplo, eu tocava a sonata A Patética do Beethoven, todos os movimentos, eu tocava algumas sonatas do Beethoven com relativa competência, uma peça ou outra mais simples do Liszt, então assim, não sou um grande pianista, sou alguém que gosta, não sou um perfeccionista também, assim, não preciso tocar igual um barimbau da vida, tocar tipo um Ashkenazi, não sou assim um fanático a ponto de ter que ser milimetricamente perfeito. Para mim é uma expressão, eu gosto de tocar, de sentir. Então a última peça que eu estudei eram peças populares, eram músicas de trilha sonora de filmes, como Cinema Paradiso, porque eu estava meio enferrujado já, então eu tive que voltar e começar a reestudar. Ian Tiersen, né, a trilha sonora da Amélie Poulain, por exemplo. E sobre minha esposa, se ela é nihilista ou não, eu tive que perguntar para ela hoje, mais cedo eu conversei com ela hoje, perguntei se ela é nihilista ou não. O fato é que minha esposa não é estudiosa de filosofia, a gente conversa, eu explico coisas para ela, mas ela não é alguém que estuda essa área, e nem se preocupa com certas questões que eu me preocupo. Por exemplo, ela é ateia também, mas eu não diria que ela é nihilista no sentido existencial como eu sou, né? Que nada tem sentido, embora ser nihilista não quer dizer que você não se importe com as coisas. O fato de não ter um sentido absoluto para o mundo, para a realidade, para a nossa existência, não quer dizer que você não queira que os outros tenham uma vida boa, que você não cuide dos demais, que você não queira empreender esforços para melhorar a vida dos outros. Uma coisa não tem relação com a outra, na verdade. É simplesmente que não tem um sentido absoluto que nos paute, que nos guie. E o mesmo vale para criar um filho também. Aí eu não fico também inculcando o nada para ele. Não é o tipo de debate que a gente tem, na verdade. Ele é pequenininho, tem 6 anos. Então a gente nunca entrou nesse tipo de debate. O Felipe Tolentino perguntou aqui, você acha que o Átila Yamarino está sendo omisso ao não criticar abertamente o governo Bolsonaro? Pelo contrário, eu acho que ele está sendo muito esperto nesse momento. Porque a ciência, ela está dando respostas objetivas para o mundo. Então, se ele entrar nesse embate de política ou ideológico, ele vai repelir potencialmente certos eleitores do Bolsonaro que vão se sentir ofendidos com isso. Então, o fato de ele não politizar a ciência agora, de não politizar o coronavírus, a pandemia, é muito inteligente, na verdade. Porque assim ele pode atingir um grupo muito maior do que se ele for bater na crítica ao governo. A Ana Kanga perguntou, Henry, você já fez o teste de personalidade Myers-Briggs Type Indicator? MBTI? Se sim, qual é o seu tipo? Se não, se considera introvertido ou extrovertido. Obrigado pelos seus vídeos, grande abraço. Eu fiz o teste recentemente, na verdade, Ana, e o meu tipo é o INTJ, que é chamado de arquiteto, né? E quando eu li a definição desse tipo aí, a descrição desse tipo psicológico,
Eu falei, gente, estão me olhando aqui, estão me enxergando e estão me descrevendo, porque é perfeito. E eu sou mega introvertido, na verdade. Eu não sou introvertido, eu sou super introvertido. É até difícil explicar para as pessoas como é que eu venho aqui na câmera e falo com vocês, ou dou uma palestra sem tremer nas bases, porque eu sou super introvertido. Então, assim, se eu tenho a opção de ficar comigo mesmo lendo um livro, eu prefiro do que ficar num bolinho de pessoas jogando conversa fora. E a última pergunta é do Paulo Esdras. Após a morte, descobre que Deus existe. Quais seriam suas primeiras perguntas? Bem, a pergunta que eu faria para Deus seria o seguinte: por que você tem tanto prazer em ver o ser humano sofrendo? Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre as perguntas que vieram aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, se cuidem por aí, fiquem em casa e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.